Bem-vindos programadores e programadores. Parte 2 do nosso vídeo de como craquear um programa está no ar. Então, se você não viu a parte 1, vá lá ver, depois você volta. O link está na descrição. Já temos o nosso leitor de PE e o nosso disassembler instalados, e a nossa vítima pronta para ser dissecada. Como o nosso Crackme é bem simples, não teria tanta necessidade de ler ele no DAI. Mas é bom criarmos esse hábito, já que podemos ter informações que nos guiarão na nossa análise. Então, lá vamos nós. No DAI, a gente vê que o nosso programa não está compactado. Se o nosso executável estivesse compactado, isso mudaria completamente a forma como a gente deveria analisar o nosso programa, já que as instruções não estariam claras para a gente ver. Mas não é o caso aqui. Se tivesse compactado, ele estaria escrito nessa área aqui do nosso DAI. Uma outra informação que a gente já pode começar a entender também é o Entry Point e o Image Base. O loader do Windows separa uma região de memória e depois copia o nosso programa do HD para esse espaço reservado. O Image Base é o endereço de início dessa memória e o Entry Point é o offset, o deslocamento desse endereço inicial de memória até a região de memória que tem a primeira instrução realmente do nosso programa, porque antes do nosso programa começar a rodar, um monte de outras coisas rodam antes. O Image Base aparece aqui, como vocês podem ver, e o ponto de entrada é o Image Base mais um offset, que é esse 12E0. Agora, de volta no nosso querido XDBG, vamos abrir o nosso arquivo que vai ser craqueado. Tem um monte de coisa aqui, né? A gente vai ter que explicar rapidamente um pouco disso que você está vendo. Primeiro de tudo, aqui em cima você está vendo de qual programa, de qual módulo nós estamos vendo as instruções. Não é o nosso Crackme, certo? É uma das DLLs que o loader do sistema operacional vai rodar antes de rodar o nosso programa. O primeiro passo, então, é configurar o nosso XDBG para não parar a execução do programa até chegarmos no nosso Entry Point. Para a gente fazer isso, a gente vem em Options, Preferências, e deixa habilitado simplesmente esse Entry Point aqui, tá legal? Porque ele só vai parar a execução quando entrar no Entry Point da nossa aplicação, do nosso programa. A gente salva e vou resetar a execução com essa setinha aqui. Agora sim, tudo é carregado até chegarmos no Entry Point do nosso programa. Você se lembra qual endereço era esse Entry Point? Sim, o XDBG também sabe, igual ao DAI. Essa é uma das informações do cabeçalho do arquivo. Agora sim, podemos começar o nosso trabalho. Vamos falar um pouco de cada um desses painéis para vocês entenderem o que eu vou fazer. Deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho para aumentar a letra. Começando por esse aqui da esquerda. Ele é um painel que vai mostrar o fluxo de execução do nosso programa através das setas. Não tem nenhuma aparecendo ainda porque a execução ainda não começou. Tipicamente, uma instrução é executada depois da outra. Ou seja, essa vai ser executada, depois essa, depois essa, depois essa. É uma executada depois da outra em sequência. Mas existem instruções que mudam esse fluxo de execução. A gente consegue ver isso nesse primeiro painel. Também nesse painel aqui da esquerda, aparece para onde o registrador EIP ou RIP, se a gente estiver num programa de 64 bits, está apontando, que vocês podem ver EIP, SX, ADX. EIP, RIP e esses outros aqui são registradores. Agora seria um bom momento para eu explicar o que são registradores e a gente já também falar também do painel lá mais da direita, que mostra os valores de cada registrador em um dado momento. Para a gente falar sobre registrador, a gente também tem que dar uma arranhada sobre a linguagem assembly. O registrador é um pequeno espaço de memória que fica dentro do processador. Esse espaço é utilizado para guardar os operandos que vão sofrer operações e os resultados dessas operações. Por exemplo, se quisermos somar dois números, a gente coloca cada um desses números em um registrador, chamamos uma instrução de soma e o resultado dessa soma vai ficar, adivinhem, em algum registrador, que poderá ser movido para outra região de memória se a gente desejar. Existem registradores chamados de registradores de uso geral. Normalmente eles são os EAX, EBX, ECX, EDX, ESI e EDI. Cada um desses registradores possui 32 bits, ou seja, 4 bytes de espaço na plataforma 32 bits. Se fossem de 64 bits, seriam 8 bytes cada um deles. E nessa plataforma de 64 bits, existem também outros registradores de uso geral, e esse que a gente acabou de falar, EAX, EBX, ECX, em vez de começar com a letra E, eles começam com a letra
letra R, então ficaria RAX, RBX, RCX, etc. Desses registradores que a gente falou, o programador usa eles como quiser, porém existe uma convenção que dá uma serventia para cada um deles. Eu vou explicar melhor. Alguns registradores são até mesmo automaticamente utilizados por uma instrução que espera que você tenha alimentado esses registradores de uma maneira específica para executar corretamente. Sendo breve, vamos fazer um resumo. O EAX é o acumulador. Normalmente vai ser o registrador que vai receber o resultado de uma operação ou o valor de retorno de uma função. Guarde bem essa informação que ela vai ser muito importante. O EBX é o registrador base. Tipicamente, ele vai guardar o endereço de uma função, de uma variável, etc. O SX é o contador. A instrução loop, por exemplo, automaticamente decrementa o valor de SX em 1 e caso esse valor em SX não chegue a 0, ela executa um loop. Esse é um exemplo de uma instrução que espera que você tenha setados os registradores antes de executar ela. Uma outra instrução dessa é o move SW, que move uma string de um endereço que está guardado no registrador ESI para outro endereço que está guardado no registrador EDI. Ela faz isso a quantidade de bytes guardados em SX. Ou seja, nesse exemplo do uso do SX, a gente acabou também falando do típico uso do registrador ESI e EDI. Você vê que nesse último comando é esperado que você tenha setado os registradores de maneira adequada antes de executar a instrução. Ou seja, o registrador ESI vai ter o endereço de origem da string que você quer copiar, o EDI vai ter o endereço que vai ser o destino da cópia daquela string e o SX vai ser a quantidade de bytes que vão ser copiados. Depois você simplesmente roda a instrução e isso é feito automaticamente pelo processador. A última da nossa lista que nós não falamos é o EDX, que é D de data. Eu não me recordo, sinceramente, agora de cabeça, alguma instrução que obrigue você a usar esse registrador. Existe aí também dois outros registradores que precisamos falar por agora para darmos continuidade. Um é o chamado eFlags. O eFlags também é um registrador que também tem 32 bits e ele na realidade é composto por bits de flag. Cada bit tem uma função específica. Alguns desses bits são agrupados nos chamados flags aritméticos e são modificados de acordo com o resultado das operações que foram realizadas pelo processador. São vários esses bits e você consegue ver aí na imagem. O mais importante para nossa análise de hoje, e normalmente é o mais observado, é o zero flag, que é setado, ou seja, o valor dele é modificado para 1 quando o resultado de uma operação tem como resultado 0. Esse flag é muito importante e nós já vamos utilizar ele nesse vídeo, confia. Começamos a explicar sobre registradores, mas não falamos daquele que nos fez começar esse assunto, o EIP. O registrador EIP vem de Instructor Pointer. Nada mais é o registrador que vai guardar a posição de memória da próxima instrução que vai ser executada. Só isso. Então, voltando naquele nosso painel da esquerda, onde nós temos o nosso fluxo do programa sendo mostrado, nele também vemos para qual endereço de memória o nosso EIP está apontando, ou seja, a próxima região de memória que vai ter a sua instrução executada. Esses endereços de memória são sinalizados também no nosso segundo painel. O terceiro painel mostra o código em hexadecimal da instrução, que é encontrada nessa posição de memória. E bem lembrado, tudo aqui é em hexadecimal e não em decimal. Então, se você vir o valor 10, ele na realidade é 10 em hexadecimal e 16 em decimal. Vamos continuar. O quarto painel é o disassembler na sua essência. O nosso programa XDBG traduz as informações desse painel anterior, que tinha os códigos das instruções em hexadecimal, para comandos da linguagem assembly. Então fica muito mais fácil de a gente conseguir analisar o que esse programa está fazendo. Agora que a gente já falou dos painéis principais, vamos falar como comandamos a execução do nosso programa que está sendo debugado aqui. São esses botões aqui de cima. O primeiro abre o programa que vamos analisar, esse aqui reinicia a execução do programa, esse para a execução, esse roda o programa diretamente como se estivesse rodando fora do debugger. A diferença é que se durante a execução do programa chegarmos em um breakpoint, a execução para você analisar melhor o que está acontecendo. Esse botão pausa a execução do programa e esses dois aqui são parecidos, mas não são iguais. E é importante que você entenda como eles funcionam. E nada melhor que a gente testar para vocês entenderem melhor.
Então, eu entrei aqui numa posição do nosso programa que vai ser mais fácil para eu explicar para vocês a diferença entre o step over e o step into. Os dois executam instrução por instrução. A diferença está quando eles encontram uma chamada a uma função. Então, se a gente colocar aqui o step over, você vê que toda vez que eu clico nele, ele executa uma instrução e pula para a próxima. Pulou para a próxima, pulou para a próxima. Agora ele encontrou uma função através da instrução call. Quando eu clicar aqui no step over, ele vai executar toda essa função e já vai pular para a próxima linha. Tá lá, entendeu? Agora eu vou recarregar aqui o nosso EIP, para que ele volte aqui para essa posição. E vou fazer a mesma coisa, só que em vez de usar o step over, eu vou usar o step into. Qual é a posição? A posição de memória é o 777. Vamos botar aqui, ó. Se eu clicar no nosso EIP, clicar em modificar valor, eu consigo modificar ele. Então eu coloco 777-874542. Tá lá. O nosso EIP voltou para cá. A próxima instrução que a gente vai executar vai ser essa aqui novamente. Então, de novo, ao invés de eu clicar no step over, agora eu vou usar o step into. Você vai ver que uma instrução executada, outra instrução executada, próxima instrução executada. Só que agora a próxima instrução é uma função. Se eu usasse o step over, ele executaria essa função e a nossa próxima instrução a ser acompanhada pelo debug seria essa daqui. Com o step into, não. Ele vai entrar nessa função. Vocês vão ver, ó. Ele entrou naquela função e agora aqui dentro eu consigo acompanhar instrução por instrução desta função. Então, qual é a diferença? Normalmente, quando não é importante você ver o que a função faz, você vai usar o step over. Mas quando você não sabe ou é importante verificar o que a função faz, você vai usar o step into. Isso falado, chegamos ao final da introdução desse vídeo, mas fica aí, porque agora nós vamos de fato analisar a nossa vítima. Pronto, recarreguei o nosso Crackme, né, clicando nesse botão aqui para a gente começar a análise do nosso programa. Uma coisa que eu acabei não falando antes, mas a gente pode colocar breakpoint em qualquer instrução para que quando a execução do nosso programa chegar naquele ponto, a execução pare e a gente possa avaliar com calma. A gente pode fazer isso clicando nessa bolinha aqui do lado. Se a gente clicar uma vez, o breakpoint é setado e fica habilitado. Se a gente clicar mais uma vez, ele fica setado, mas está desabilitado. E se a gente clicar mais uma vez, ele simplesmente é excluído. A gente pode fazer o mesmo com o botão F2. Vamos aqui rodar o nosso programa para ver o método que a gente vai, a abordagem que nós vamos utilizar para craquear ele. Bom, estamos aqui já e vamos rodar o nosso crack. Crackme.exe. O que ele faz inicialmente? Ele pede um password. Eu vou botar aqui, por exemplo, 4 vezes a letra A. Ele fala: não teve sorte, mas não desiste. A gente pode imaginar, então, que a nossa senha digitada é guardada em uma variável, testada se ela é igual à senha correta, e se for correto, a mensagem de vitória aparece. Se não, a mensagem de falha, que é essa que nós estamos vendo aqui agora, aparece. Quase que sempre, a gente vai fazer uma busca por strings dentro do nosso programa. Porque, como a gente viu, uma mensagem vai ser exibida, ou uma mensagem de vitória, ou uma mensagem de derrota. E a gente pode setar breakpoint nessas mensagens. No XDBG, ele facilita para a gente muito essa procura por strings, porque ele tem uma opção justamente para isso. A gente vem aqui, ó, clica com direito, a gente vem procurar por, no módulo atual, por referências a strings. Deixa eu apagar isso daqui, eu vou falar. Então tá aqui. Todas as strings encontradas no nosso programa estão aqui listadas. Se a gente procurar com calma, a gente consegue ver que aquela nossa mensagem de fail tá aqui e a nossa mensagem, que provavelmente a mensagem quando der certo, tá aqui também. O que nós vamos fazer? A gente vai setar breakpoint nela clicando com a tecla F2. F2, um breakpoint nessa mensagem. F2 nessa mensagem. Vou botar aqui também no What's the Password, que é justamente quando ele pede que a gente entre o password, tá? F2 aqui também. Voltamos agora aqui na CPU, na aba CPU aqui. E deixa eu falar uma coisa. Vale falar que nem sempre as nossas strings vão estar assim claras. Uma das técnicas anti-debug feitas pelos programadores é deixar essas strings ofuscadas e inicializar elas só em tempo de execução, para dificultar a nossa análise. Não é o nosso caso aqui, tá? Elas estão claras. Vamos rodar novamente nosso programa. Quando eu rodei aqui clicando no play, nosso programa rodou até o momento que ele pede o password. E se a gente olhar aqui, vamos rodar mais uma instrução para que essa mensagem de What's the Password apareça para a gente. Se vocês olharem bem, ó, a mensagem What's the Password está sendo movida para uma posição de memória e depois a função printf vai ser chamada. Olha lá. Clicamos, tá lá, What's the Password aparecendo. Vamos continuar rodando o programa. Tá aquela nossa senha AAAA. E vou dar Enter. Voltando aqui para o nosso XDBG,
Olha onde ele parou. Bem no nosso breakpoint em que nós marcamos a mensagem de fail. Tá aqui, ó, unlucky, don't give up. Olha que curioso, a string positiva está bem aqui atrás com o breakpoint que nós marcamos também, mas a execução não parou nela, parou na mensagem de fail. Verificando aqui as instruções, já dá para ver que a próxima é uma chamada da função printf, que vai exibir a string na tela. Tá aqui, ó. Então, vou abrir aqui nosso Crackme. Eu vou rodar a próxima instrução com step over. Tá lá, a mensagem. Esse printf exibiu a mensagem de unlucky, como a gente previa. Na engenharia reversa e no Kraken, tipicamente a gente não precisa entender o nosso programa inteiro. A gente tem que entender aquilo que a gente quer modificar. Vamos olhar com atenção os arredores daqui do nosso breakpoint. A gente inseriu uma senha errada. Por isso, está sendo movimentado para a stack uma string que está hard-coded com a mensagem de falha. O que é hard-coded? O programador simplesmente bota lá uma variável, por exemplo, mensagem fail é igual a unlucky tarará. E a mensagem é essa aqui, ó, unlucky don't give up, tá vendo? Olhando aqui no nosso primeiro painel, a gente vê essa seta aqui, que diz que a instrução que foi anterior àquela que nós estamos vendo agora foi essa daqui, ó. A gente está com o mouse clicado nessa instrução. Antes dessa instrução ser executada, foi executada essa instrução aqui de cima, que é o que essa setinha está falando. E quem é essa instrução aqui de cima? É uma instrução JNE. Todas as instruções que começam com J são instruções de jump, de pulo. Existem os pulos incondicionais, como esse daqui, que independente de qualquer coisa, pula para esse endereço de memória, que no caso é o 401507. Já o JNE é um mnemônico de jump if not equal, ou seja, pula se não for igual. Mas igual o quê? Bem, na realidade, os pulos condicionais verificam um daqueles bits do registrador e flags. E adivinhem qual? Bem, aquele que nós falamos, o zero flag. Nesta lista nós temos um resumão, mas no caso do nosso JNE, o pulo acontece se o zero flag for 0 e não acontece se o zero flag for 1. O nosso XDBG facilita que a gente veja isso. Deixa eu setar o nosso EIP novamente para aquela instrução JNE. Aqui, ele já fala se o pulo vai acontecer ou não. Com o zero flag valendo 0, o jump vai acontecer. Com o zero flag valendo 1, vamos modificar aqui, ó, se a gente der 2 cliques, tá aqui, ó. O jump não vai ocorrer. Você viu, né? Se a gente der 2 cliques, a gente consegue mudar o valor do zero flag e outras flags também. Ok, a gente viu que o JNE, o Jump If Not Equal, depende da zero flag. Mas quem muda essa zero flag? É a última instrução que tenha feito alguma operação aritmética ou teste. E olhando nas instruções, é justamente essa teste EAX aqui, ó, anterior ao pulo, ao jump. Isso é um certo padrão. Você vai ver essa instrução com frequência de teste EAX, EAX, teste EBX, EBX, normalmente com EAX, porque basicamente o que essa instrução faz é testar se o registrador EAX vale 0. Se ele valer 0, então o zero flag é setado, ou seja, o ZF vai para 1. E isso vai fazer o JNE, o jump, não acontecer, fazendo então que o caminho que seja seguido seja o caminho que vai apresentar a mensagem de vitória. Ou seja, se o teste EAX for igual a 0, o zero flag é setado. O JNE, o jump, não vai acontecer. A próxima instrução que vai ser executada não vai ser essa, como aconteceu com a gente. Vai ser a de baixo. Que o que ela faz? Ela movimenta a mensagem de vitória, nice, well done, para depois ser impressa na tela. Caso o EAX não seja 0, então o zero flag vai ser 0, o jump vai acontecer indo para a mensagem de derrota. Ou seja, EAX não é igual a 0, o zero flag vai ser o 0 e vai acontecer isso. O JNE vai acontecer, como já foi quando a gente testou o programa, e o que vai ser exibido na tela? Vai ser exibida a mensagem de derrota. Ok, a gente está caminhando, mas por que há esse teste se o EAX é igual a 0? Você se lembra que eu falei que normalmente o EAX guarda o resultado de uma operação ou o retorno de uma função? Olha, qual é a função que tem antes desse teste EAX aqui? É uma strcmp, ou seja, uma
string compare, uma função do C. Vamos procurar para ver como ela funciona? A gente consegue ver que ela testa duas strings. Se as strings forem idênticas, ela retorna 0. Ou seja, a função retorna 0 caso as duas strings comparadas sejam iguais. É isso que o nosso teste EAX e AX está vendo. O retorno do string compare foi 0? As strings comparadas eram iguais? Mas que strings são essas? Lá no vídeo do Hello World em Assembly no Windows, tá o link aí na descrição, tá bom? Eu falei que tipicamente passamos os parâmetros para uma função colocando eles na pilha. Caramba, o que é pilha? Vamos lá, rapidamente. A pilha é uma região de memória que você empilha as coisas. E você só pode tirar da pilha a última coisa que foi empilhada. Como uma pilha de pratos, por exemplo. Você coloca coisas na pilha com a instrução push e retira com a instrução pop. Podemos também usar a instrução move, de mover, para colocar coisas na pilha. É menos usual, mas acontece e é a forma como esse código faz. Então, deixa eu minimizar aqui para vocês verem melhor. As duas strings que serão comparadas são colocadas na pilha antes da função string compare ser chamada. A função string compare é chamada e ela muda o valor do registrador EAX de acordo com a comparação. O valor de EAX vai ser 0 se as strings forem iguais. Vamos olhar essas strings sendo colocadas na pilha? São as informações que são colocadas na pilha antes da chamada da função. Uma é essa daqui, ó. Se a gente olhar aqui embaixo, o nosso XDBG também nos auxilia. Foi colocada essa informação na pilha que, olha, é o nosso AAAA, a senha que nós inserimos. E qual foi a outra informação colocada na pilha? Essa string gigante, que me parece ser a senha. Afinal, a nossa senha entrada está sendo comparada com esse valor aqui. Eu acho que a gente descobriu, hein? Aqui nesse pedaço de código, o programa compara a nossa senha entrada com essa senha aqui gigante, que também está programada no próprio código. Se eles forem iguais, a string compare retorna 0 em EAX, aí todo aquele caminho para a mensagem de vitória é percorrido. Vamos testar? Vamos fazer o seguinte, vamos copiar então essa senha que a gente acha que descobriu. Como é que eu faço isso? Eu dou 2 cliques aqui e tá aqui a senha, ó. Ok, vamos rodar o programa novamente. Ctrl V. Nice, well done. É isso, pessoal. E ela estava, na realidade, até mesmo listada aqui no nosso buscar por referência de string. Ela estava aqui, ó. Eu só não quis falar para não dar spoiler, beleza? Mas além de a gente descobrir a senha, a gente não craqueou o programa ainda. Vamos craquear esse programa para ele considerar qualquer senha que a gente colocar como certa. A gente já viu que toda a lógica de proteção está nesse mísero JNE aqui, que não pode pular para a gente poder seguir com o caminho da vitória. Então, a gente tem que mudar essa instrução. Aqui a gente tem que ter um seguinte cuidado. Quando a gente estiver patchando um arquivo binário, se a gente for colocar, adicionar ou modificar uma instrução, a gente tem que ter o cuidado de colocar uma nova ou novas instruções que tenham o mesmo tamanho em byte da instrução que foi retirada. Porque se a gente colocar instruções com um tamanho maior em byte, ela vai acabar ocupando o espaço de outras instruções que vêm depois, sobrescrevendo elas, e você simplesmente vai danificar o seu arquivo executável. O programa provavelmente vai parar de rodar. O XDBG nos ajuda muito com isso. Como a gente não quer que nada seja feito, ou seja, que essa JNE simplesmente suma daqui, existe uma instrução no assembly chamado NOP, que faz nada. É isso mesmo, ele não faz nada. A gente pode vir aqui, clicar com o botão direito e mandar o XDBG completar com NOPs. Ó, botão direito, binário, preencher com NOP. Ele vai falar que vai precisar botar 2, porque essa expressão JNE tem 2 bytes. Só a gente colocar OK e pronto. Essa instrução agora, que antes fazia o controle e o pulo, se a gente deveria seguir pelo caminho ruim ou pelo caminho de vitória, essa instrução simplesmente não existe mais. Esse teste EAX vai ser feito, mas porém nenhum tipo de intervenção vai ser realizada. Nosso programa simplesmente vai continuar executando esses 2 NOPs e depois já vai cair direto aqui no caminho da vitória. Tá, isso aqui está feito na memória. A gente tem que mudar o nosso arquivo que está no disco rígido. Como é que a gente faz? A gente vem em File, Patch File. Aqui ele vai mostrar para a gente quais são as instruções que nós estamos alterando no nosso programa principal. É isso mesmo, eu venho em Patch File. Aí aqui eu seleciono lá o nosso arquivo. Vamos dar um outro nome a ele, né? Vou botar crack
craqueado. Ok, tá lá, 2 patches aplicados. Ok, vamos agora rodar o nosso programa craqueado para ver se ele realmente está funcionando. Tá, o antivírus bloqueou a execução. Isso aí pode acontecer com vocês também. Talvez o antivírus de vocês identifique isso como vírus. Só você tirar ele da quarentena e colocar uma exceção, tudo bem? Eu vou fazer isso aqui no meu, vocês façam isso também no de vocês. Agora o arquivo está restaurado e uma exceção foi colocada no meu antivírus. Quer ver? Eu vou dar um giro aqui. Tá lá, o nosso arquivo craqueado tá ali. Vou limpar a tela, vou rodar ele agora. Qual o password? Eu vou botar os vilões e nice, well done. Vou testar novamente para vocês verem. Vou colocar aqueles 4 A's que eu já tinha feito anteriormente e nice, well done. Legal, né? O seu primeiro programa acaba de ser craqueado após você ter feito engenharia reversa nele. Parabéns! Antes de acabar, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo. Eu vou trazer outros crackers mais complexos ao longo do tempo, para a gente ir conhecendo cada vez mais a linguagem Assembly, a utilização do XDBG, que tem inúmeras outras funções muito úteis, conhecermos as técnicas de anti-debug e como bypassar elas, enfim, bastante coisa maneira, não é mesmo? Não esqueça de se inscrever no canal, tá legal? Um abraço e tchau!